Queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Voltamos hoje com mais um vídeo e desta vez por título Censurando falsamente Pio XII. Ok? Nós somos imparciais porque a nossa intenção é sermos sempre sinceros e falando a verdade, trazendo aquilo que a própria mídia não espalha, não noticia, não traz ao conhecimento da população. Os inimigos da Igreja Católica sempre censuraram o Vaticano por não ter apresentado um protesto oficial contra o nazismo e contra Hitler. Além de fingirem não ver que tal declaração não teria causado nenhum efeito no indomável Hitler, evidenciou-se que essa acusação está baseada em mentiras. Você acredita nisto? Em mentiras. É uma história inventada em 1963 pelos jornalistas Rolf Hurwitz e Saul Friedlander. A obra intitulada O Suplente, escrita por esses dois senhores, causou danos à reputação do Papa Pio XII e ao Vaticano até os dias de hoje. É certo que alguns líderes religiosos alemães mantiveram silêncio, e apoiaram moralmente o regime nazista. Isso a gente sabe, isso não é mentira. Não obstante, pela ação de alguns católicos, não podemos acusar a Igreja em sua totalidade. Não é por causa de algumas maçãs podres que todo cesto vai estar podre. Por exemplo, é importante saber que foi o extermínio dos doentes incuráveis e dos alienados mentais que provocou um protesto enérgico do episcopado alemão contra a atuação do nazismo. Em um sermão na igreja de São Lamberto de Münster, o cardeal Galen revelou publicamente os detalhes do programa da eutanásia, que é mantido até aquela época em rigoroso segredo. E ele exclamou o seguinte: caia a maldição sobre o povo alemão se são assassinados os inocentes e os assassinos ficarem sem castigo. Isso foi o que disse o cardeal Galen. Desejoso de não transformar em mártir um conhecido dirigente da igreja, o regime não tomou nenhuma represália contra ele, contra Galen, mas fez que fossem executados 3 sacerdotes católicos, é lógico, de Lübeck, que haviam distribuído entre os soldados o texto do sermão do cardeal. Então o próprio cardeal não pagou o pato, mas os outros 3 que distribuíram o que ele falou foram assassinados. Em visitas pastorais, Galen e o bispo Frings de Colônia condenaram algumas típicas expressões do espírito militar nazista, como, por exemplo, o assassinato de reféns e de prisioneiros de guerra, e exortaram a seus fiéis a não abrigar sentimentos de vingança contra o inimigo. Aí nós podemos ver também exemplos de pessoas e de grupos que se opuseram publicamente à perseguição dos judeus pelos nazistas.
o pároco Bernhard Lichtenberg, de Berlim, orava diariamente em público pelos judeus e por isso, por esse motivo, ele foi enviado para um campo de concentração. Outros sacerdotes foram deportados por não colaborar com a política antijudaica e outros preferiram não fazer isso, não fazer essa tal coisa publicamente, para não serem deportados e poder ajudar os judeus, veja bem a intenção deles, poderem ajudar os judeus a esconder-se e a escapar. A Conferência dos Bispos Católicos de Fulda afirmou o seguinte: a religião não pode se basear no sangue, nem na raça ou outros dogmas da criação humana, mas somente na revelação divina. Gostou dessa declaração deles? Pio XI, o Papa, publicou uma encíclica papal contra o nazismo e rechaçou o racismo com estas palavras que eu vou citar agora. O antissemitismo é um movimento que é repulsivo. Não é possível para os cristãos fazer parte dele. O antissemitismo não é permitido. Somos espiritualmente judeus por meio de Cristo. E estas palavras são do Papa Pio XI. Ficou registrado, na editora New York em 1997. Podemos ainda ver alguma coisa aqui, porque nós cristãos, nós que somos evangélicos, nós pensamos que os católicos não fizeram nada de bom, não se meteram, foram todos apoiaram Hitler, mas não é a verdade. Não é importante também nós nos basearmos em mentiras para agredirmos ou para denegrirmos a imagem de quem quer que seja. O Papa Pio XI, com a participação de seu secretário, o cardeal Pacelli, que seria o futuro Papa Pio XII, publicou em 1934 uma encíclica intitulada Mitbrenner Sorge, censurando as atividades de Hitler. E é interessante, aliás, bem interessante ver que o cardeal Pacelli, quando anunciou que Hitler queria visitar o Papa, veja bem, Pio XII ainda era cardeal, e o Papa, não sei se você entendeu, era Pio XI, e Hitler anunciou que queria visitar o Papa Pio XI, mas Pacelli, para evitar que ambos se vissem, tomou medidas para que o já muito ancião, Pio XI já estava bem velhinho, se transferisse para Castel Gandolfo. Hitler também mencionou que a sua vontade de visitar a Capela Sistina. E o que fez Pacelli, que seria na época o futuro Pio XII? Eu posso dizer que esse homem é admirável. Apesar dos protestos do governo italiano, ele fechou a Capela Sistina para a reforma. E também é de notar que Pacelli, para impedir que os nazistas se apoderassem da maior sinagoga em Roma, mandou fechá-la com o selo do Vaticano. Você acredita nisso? Pois é verdade. Quanto ao aniquilamento dos judeus, em 14 de março, para ser mais exato, 14 de março de 1943, Pacelli dirigiu-se já como Papa Pio XII, ele já era então, nessa época, o Papa Pio XII, ele se dirigiu em segredo ao Colégio dos Cardeais e disse o seguinte: no interesse das vítimas, temos que medir os inconvenientes e ter muito cuidado no que comentamos a respeito desse assunto, para não causar um efeito que piore a situação de todos eles.
Quando ele deu essa declaração, ele não estava pensando em problemas para si mesmo, mas em problemas para os judeus. Ele não queria que se fizesse declarações que piorassem ainda mais a situação judaica. Agora, em razão das acusações dos jornalistas anteriormente nomeados, não é? Eu citei dos dois lá, não é? O Papa Paulo VI permitiu abrir uma determinada parte do arquivo do Vaticano, não é? E eu posso citar aqui o Robert Graham, no Washington Post, quando ele disse o seguinte: eu estava pasmado pelas coisas que lia. No princípio da guerra, o próprio Papa havia escrito em segredo textos contra a Alemanha, os quais haviam sido transmitidos pela Rádio Vaticana a todo o globo terrestre. Em consequência desses textos, o embaixador alemão na Itália, sem saber que havia sido o próprio Papa Pio XII quem os havia escrito, apresentou um protesto ao Vaticano. Depois dos ataques pela rádio, Pio XII estabeleceu um comitê sob a direção do seu secretário, que era o padre Leiber, para socorrer os refugiados judeus. Olha aí a Igreja Católica em favor dos judeus nessa época. Da mesma maneira, é evidente que o secretário do Papa, o doutor Anton Weber, por ordem do próprio Papa, ele enviou petições oficiais aos governos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e de outros países, suplicando vistos para os judeus perseguidos. Somente o Brasil concedeu 3.000 vistos para a população hebraica. George Roches declarou em sua obra Pio II, o Papa, né, Pio II, Pio XII, contando a história. Ele diz que o comitê estabelecido pelo Papa Pio XII, né, ministrou aos judeus. E ministrou o quê? Ministrou aos judeus documentos que declaravam que eram católicos. E assim, desta forma, ele ajudou a milhares deles. E esse fato deles terem documentos que diziam que eles eram católicos, dados pelo Papa Pio XII, eles puderam, aos milhares, entrar nos Estados Unidos da América. Mas veja bem, teve aí a mão de Pio XII. Também é interessante saber que o próprio Papa se encarregou da manutenção, veja lá, de 15.000 judeus na cidade do Vaticano. E é de notar, é preciso que nós sejamos sinceros, é de notar que durante toda a Segunda Grande Guerra Mundial, em Assis, nas criptas da Basílica de São Francisco, o Papa permitiu que os judeus refugiados celebrassem seus serviços religiosos. Você já imaginou isso? Não é inacreditável? Eu às vezes até me perco aqui no meio do que eu tenho anotado aqui, e às vezes para um pouquinho para organizar rapidinho, porque eu jogo um papel aqui para cá, jogo outro papel para lá, jogo outro papel para lá, e a gente vai às vezes ficando com medo de se perder, porque a gente não decora tudo, né? Não é verdade? Mas é muito importante isso, porque nós pensamos que os católicos somente eram contra, que todos os católicos eram contra, que todos perseguiam os judeus, mas se nós formos olhar para trás, nós veremos também que até mesmo os evangélicos, né, chamados de cristãos na época, perseguiam também os judeus, como se eles tivessem sido os assassinos de Jesus Cristo. Não, pelo menos, da forma como Deus fez isso, né? Porque
era da vontade de Deus que Jesus morresse da forma que morreu. O arquivo aberto por Paulo VI prova também que o mesmo Papa Pio XII ordenou a todos os católicos que socorressem os judeus. E no ano de 1942, por ordem do Vaticano, esconderam-se mais de 1 milhão de judeus, nos conventos e em outras instituições católicas. Aos judeus, além de ensinar-lhes o catecismo e os cânticos, vestiam-se de monges, entre outras coisas. Eles eram vestidos de monges. Eles também se camuflavam. Veja bem isso. Isso ficou registrado por Mary Ball Martinez, no ano de 1992. Agora, preste atenção em mais uma coisa. Durante a Segunda Guerra Mundial, os católicos salvaram a vida de mais judeus do que todas as outras organizações e religiões juntas. O historiador holandês Hans Jansen, ele disse em sua obra Calou-se o Papa, é o título da obra, Calou-se o Papa, esta obra é editada, produzida, vamos dizer, fica melhor assim, pela editora Campion no ano 2000. Ele disse exatamente o seguinte: o Papa ordenou que fossem escondidas centenas de judeus nos conventos da Polônia, França, Hungria, Bélgica, Itália e outros países. Só em Roma, mais de 150 conventos ajudaram a esconder judeus perseguidos. O Papa era um teimoso e principal adversário da ideologia dos nazistas. E uma prova nos oferecem os numerosos sinais de gratidão por parte de muitas personalidades do povo judeu. Entre outros, nomeamos o telegrama do ministro dos Assuntos Exteriores de Israel, Golda Meir. Está vendo? Até aí foi escrito por Pio XII, em seu protesto dele e de seus companheiros contra a perseguição aos judeus na Europa, irmãos. Quando o Papa Pio XII morreu em outubro de 1958, nessa época eu tinha 4 anos, ela disse o seguinte: durante Golda Meir, o período de terror por parte dos nazistas contra o povo judeu, o Papa levantou sua voz. A vida naquela época foi enriquecida por uma voz proclamando grandes valores morais acima de todo o tumulto da luta diária. No livro de Hans Jansen, encontraram-se mais de 100 páginas que demonstraram cronologicamente, ou seja, dia após dia, a evidência sobre a resistência papal. E é o que eu gostaria de deixar registrado para você hoje, nesse nosso vídeo pequeno também, que você vai poder assistir com tranquilidade e analisar. Chamo a sua atenção para o fato de que nem todos são inimigos. Jesus disse que quem não é contra nós é por nós. E causa-nos surpresa em que os judeus estivessem sendo ajudados pela Igreja Católica através do Papa Pio XII. Então agora eu faço uma pergunta para mim mesmo. É certo julgar quando não conhecemos os fatos? É fácil apontar o dedo. É fácil abrirmos a boca e falarmos um monte de bobagem, quando às vezes, e muitas vezes, só Deus sabe a verdade. De uma coisa eu tenho certeza: todos nós teremos muitas surpresas quando chegarmos adiante de Deus. Encontraremos lá pessoas que jamais pensávamos ou pensaríamos que estivesse lá, ou que estão lá. E
não encontraremos muitas pessoas que nós somos capazes de garantir que lá estão. E eu vou ficar maravilhado em ver que eu mesmo estou lá, porque somente pela graça que há em Cristo Jesus nós podemos chegar lá. Não é pelas obras, isso ninguém esqueça. Não é pelas obras, é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo salva. Isso fique bem guardado para todos. E nós somos responsáveis pelas palavras que saem de nossos lábios e devemos sempre dizer a verdade e contar a história como ela é. Você, eu peço, compartilhe esse vídeo. Peça aos seus amigos que ainda não se inscreveram em nosso canal para que se inscrevam. E chegando aí quando você estiver assistindo, dá um likezinho aí para nós, porque isso colocará na página do YouTube, logo na primeira página do YouTube como vídeo recomendado. E muitas pessoas verão e assistirão. Nosso próximo vídeo vai falar sobre a redução da humanidade. Deus abençoe vocês e que dê uma semana maravilhosa. Muito obrigado e a paz que excede todo entendimento seja sobre vós e toda a vossa família, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, meus amados, meus amigos. Um grande abraço do pastor Aragão.